Então, eu vou, dentro daquilo que me foi solicitado, buscar rapidamente a história, né, do que foi a minha origem e o meu crescimento ou a minha interação com o sistema Unimed ao longo da vida, até o momento da chegada na Unimed Participações. Eu nasci numa cidade do interior de Santa Catarina, chamada Mafra, numa família de leiteiros. Então, nós criávamos vaca e atendíamos a uma pequena região aonde diariamente nós íamos entregar leite na casa das pessoas. Tínhamos um campinho de futebol de chão batido e uma infância maravilhosa. Era absolutamente feliz com aquilo que fazia, mas percebia a necessidade de dar um passo à frente. Ninguém da minha família até então tinha saído dessa vida. Começamos como madeireiros no passado e viramos criador de gado, enfim. Por conta disso, eu procurei minha mãe e perguntei para ela: mãe, como eu faço para sair dessa vida? O que eu podia fazer para que eu pudesse ganhar dinheiro? Então, a minha grande motivação na largada da vida, apesar da felicidade do mundo em que eu vivia, era buscar um caminho diferente. E, naquela época, a única profissão que efetivamente tinha uma condição financeira melhor era a medicina. Então, a minha primeira grande motivação foi buscar ser médico. E conversando, então, o que precisa para ser médico? Bom, filho, só tem um caminho. É passar na Federal do Paraná, porque, no caso, para nós seria a Federal do Paraná, que é o único lugar que não é pago. Outro lugar a gente não tem condição. E como é que faz para passar? Ah, tem um tal de vestibular aí, tem que estudar, 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 ir lá e fazer vestibular e passar, e está tudo resolvido, a vida melhora. Então, né, vamos nessa. E a partir de então eu comecei a estudar valendo. Não tínhamos, obviamente, cursinho na cidade, era um colégio estadual, em que eu sempre estudei, primeiro no municipal, depois no estadual, e por fim eu consegui aí um colégio particular, chamado Mafrense, de Mafra, naturalmente, e os últimos 3 anos foram no Mafrense. E aí eu fui para o vestibular e felizmente eu passei. Já na primeira tentativa, e fui um dos últimos a entrar, né? Eram 160 pessoas que entravam, e eu entrei como 152. E fui morar na casa do estudante universitário, que era uma moradia gratuita. Lá a gente trabalhava no restaurante, fazia x-salada para a turma, enfim, ajudava lá na cozinha, e isso pagava a estadia ali no, naquele local. Daquilo, eu comecei a enfrentar algo que eu não sabia, mas ia me perseguir na vida. Ou seja, eu passei a conviver com os filhos dos médicos, filhos de professores, de donos de hospitais. Então, você entra dentro de um grupo em que você se sente menor pela tua origem, pela tua condição financeira. É complicado. Você não tem carro, você anda de ônibus, você está sempre molhado. E as pessoas cheias de favorecimentos, porque os amigos protegem os filhos dos amigos e assim por diante. E eu trouxe para mim mesmo um grande desafio. Eu falei, poxa, mas eu não posso ser menor do que ninguém. É como se desse uma enxada para cada um capinar e o terreno é o mesmo. Então vamos nessa. Só depende de mim. E nesse entendimento do só depende de mim, eu realmente me dediquei ao estudo intensamente. Eu comecei a vender enciclopédias nos colégios para conseguir ganhar um dinheirinho. Comprei minha primeira televisão através da venda de enciclopédias e estudei, mas estudei muito. 6 anos depois, chegamos à formatura. A Universidade Federal do Paraná, ela distribui 3 prêmios por ocasião da formatura. Ao aluno que teve a maior média de todos, chama-se de Prêmio Nilo Cairo. Ao aluno que foi o melhor cirurgião da turma, que é o Prêmio Mário de Abreu.
e o que foi o melhor nas áreas biológicas, que é o prêmio Alfredo de Assis Gonçalves. No dia da formatura, minha família estava toda no Teatro Guaíra de Curitiba, a primeira vez que foram lá, imagine. E todo mundo sentado lá naquelas poltronas chiquérrimas. E ninguém sabe quem vai ganhar os prêmios. E aí vai o reitor da universidade e chama, dizendo que pela primeira vez na história, a federal estaria dando os 3 prêmios para uma única pessoa. E eu fui lá e era eu. Então eu recebi os prêmios, uma emoção ímpar para mim, para minha família, e a demonstração de que só depende da gente. Não importa, a gente não é menor do que ninguém, e se você acreditar em você, se você se dedicar, pronto, você consegue. Então, obviamente, recebi propostas para ir para a Alemanha, aí um monte de propostas, a vida mudou com essas premiações todas, mas eu não queria, eu queria ganhar dinheiro, lembra? Até então, eu já tinha quase, tinha 24 anos à época e não tinha grana nenhuma, né? Aí veio o concurso para residência, eu passei, obviamente, que em todos os lugares eu passei. E fiquei ali mesmo, na Federal do Paraná, Hospital das Clínicas, onde eu fui fazer urologia. Terminada a urologia, 4 anos depois, aí eu volto, então, digo não para todas as propostas de trabalho e volto para minha terra, para Mafra. Era lá que eu queria, desde o início, né? Chegando em Mafra, eu fui servir o quartel, tinha 28 anos, eu retardei essa incorporação como uma estratégia para ter um trabalho fixo, uma renda e para poder dar uma relaxada. E foi um ano espetacular. É impressionante o que foi o ano de retorno para Mafra, servindo o quartel como tenente e participando, então, de uma história que eu conto até hoje, os episódios do quartel. E aí comecei a ganhar minha vida, comecei a ganhar meu dinheiro e me descobri como um bom médico, né? A região toda me procurava e a coisa ia de vento em popa. Fiz minha primeira viagem para o exterior, casei, meus filhos, uma vida maravilhosa. E aí, em algum momento dessa história, eles me chamam para montar uma cooperativa de trabalho médico, não existia lá. Eu falei, Jesus do céu, cara, eu tenho um outro projeto para minha vida, né? Que é um projeto mais individual do que coletivo. Mas isso era teórico. O coração, ele nunca foi assim. Então, não precisou muito para me convencerem de que o coletivo ia ser bem mais interessante que o individual. E a partir daí aceitamos esse desafio e criamos a primeira cooperativa de trabalho médico do Brasil que pertencia a 2 estados, porque a minha cidade, ela é uma cidade fronteiriça. Existe uma ponte que separa o estado do Paraná do estado de Santa Catarina. Mafra fica em Santa Catarina, Rio Negro, no Paraná. Eu sempre brinco que é Massachusetts e Black River, porque os caras já não me diminuem e falam que a minha região ali é uma região americanizada. Bem, então a cooperativa de trabalho médico de Rio Mafra foi a primeira do país que tinha um pé num estado e outro pé no outro estado, e nós participávamos dos 2 conselhos de administração, da Federação do Paraná e da Federação de Santa Catarina. Ali começamos a entender cooperativismo, trabalhar, criar projetos. Isto aconteceu em 2000, a fundação da cooperativa. Eu me formei como médico especialista em urologia em 1994. Então, esse período de 94 a 2000 foi o período em que eu trabalhei para mim. E de 2000 para frente eu já comecei a trabalhar dentro do cooperativismo. Fui bem. Mafra, uma cidade da época pequena, de 4.000 vidas, mas começamos a fazer um trabalho diferenciado e que acabou sendo reconhecido pelo Estado. De tal forma, isso foi 2000, de tal maneira que em 2007 eu já tive a petulância de me candidatar à diretoria da federação. Até então, só existiam 3 cargos, foi criado um 4º cargo que iria acomodar as prestadoras. E eu fui para essa eleição e acabei sendo eleito em 2007,
mas numa condição de oposição. E o então presidente, à época, acabou ficando com um grande problema, porque criou-se uma vaga para prestadora e entraram duas prestadoras. E a grande singular do Estado, a maior de todas, ficou de fora. Então, eles não aceitaram aquilo, Assembleia Geral Extraordinária, daqui, de lá, de cá, e o Gugelmin renuncia, porque o Gugelmin tem que renunciar, e foi, e no final das contas, o Gugelmin renuncia. Volto para a Mafra, conto essa história para todo mundo, e o pessoal muda o estatuto, me dando uma condição de competir novamente em 2011. 2011, novamente, me candidato a diretor na federação, e naquele momento fomos à eleição, e eu me elejo, então, o diretor operacional da Federação do Estado de Santa Catarina. Eu de Mafra, com 4.000 vidas, Blumenau, Joinville e Florianópolis, as 3 maiores do estado, com 3 pessoas espetaculares de reconhecimento nacional, doutor Edivar, doutor Jauri e doutor Altair. E eu, obviamente, de novo, me sinto... Cara, eu não tenho nem como chegar perto deles, eles são excepcionais. E aí começamos a trabalhar ao longo dos 4 anos de mandato, e de novo a sensação de que deram uma enxada para cada um e vamos capinar. E o tempo vai passando e você vê que você vai capinando bem, que não é bem assim, que você não está tão longe dos outros. De tal maneira que, ao chegar no ano de 2015, eu tenho a petulância de sair candidato a presidente da federação. E me elejo presidente. E aí o destino começa a trabalhar a favor. 2015 era a época da Unimed Santa Catarina assumir a presidência da Unimed Mercosul, uma instituição, uma confederação que cuida dos 3 estados do Sul. Então, eu me elejo presidente da Federação de Santa Catarina e, ao mesmo tempo, sigo para a presidência da Unimed Mercosul. Então, foi algo, assim, espetacular. E aí, naquele espírito, já reconhecido pelo trabalho, pelos projetos, pelos produtos criados, existe todo um subsídio técnico e operacional que justifica essa eleição. Ela nunca foi política. Ela foi sempre pautada em realizações, em obras. 2016, então, 17, e aí surge a eleição para a Unimed do Brasil. E aí o Piazinho de Mafra vira vice-presidente da Unimed do Brasil. Então, eu assumo aqui em São Paulo e passo a trabalhar na Unimed do Brasil durante 4 anos, encerrando o meu mandato agora no ano de 2021. Então, eu diria que a carreira dentro do sistema Unimed ela foi meteórica. Difícil que em 10 anos alguém saia 20 anos, né? 2000 cria a cooperativa, 10 anos depois elege-se para uma federação, depois uma região e depois o país. Então, um grande orgulho dentro desse trabalho que foi conquistado. 2021, um grande processo eleitoral no país, aí uma grande divisão de forças e uma condição política da qual a gente não foi responsável por isso, mas pagamos um preço muito grande. Eu tive a oportunidade de ser o presidente da Unimed Participações, me foi oferecido isso, saí da Brasil, então, e segui para participações, aí surgiu a primeira vez essa história, mas havia um preço político por isso que eu decidi, pelos meus princípios, pela minha história, que eu não queria. Então, por conta disso, o Sul fica totalmente fora, perdemos as eleições, fomos todos para casa, e eu ia seguir somente a Federação de Santa Catarina. Uma vez estabelecidas aqui as vagas e as pessoas, houve então entendimento de quem assumiu de que seria muito difícil tocar o sistema sem o sul do país. E aí entraram em contato conosco e nos convidaram para vir participar, obviamente que não mais como presidente, agora como diretor da Participações. No meu caso específico, ao Paraná foi oferecida outra coisa, ao Rio Grande do Sul também. E agora, nesta condição em que nada me era cobrado, apenas me era solicitado que viesse e participasse, eu aceitei. E hoje sou diretor da Participações
para fazer aquilo que mais sei, que são novos negócios, são produtos e serviços. Então, acabei assumindo agora no mês de junho de 2021 essa vaga na participações, com um projeto de tocar isso durante 4 anos. Obviamente que, em meio a tudo isso, eu tive um diagnóstico de câncer de pâncreas. No auge da minha profissão, no auge de tudo, há um ano atrás eu tive esse diagnóstico e a gente sabe que essa é uma das piores doenças que existem, só 20% estão vivos após um ano. Eu estou vivo, estou bom, né? Operei, fiz químio, devo fazer químio novamente. Então, eu tenho toda uma história aí que curiosíssima em relação ao que acontece no ápice da minha profissão, no ápice da minha vida. Mas estou bem, estou ótimo, sigo trabalhando, nunca parei durante esse período todo. E, se Deus permitir, terminamos o mandato aí, deixando um legado aqui na Unimed Participações. O sistema Unimed, ele é apaixonante, né? Curiosíssimo, devido à sua alta politização. Isso que, teoricamente, enfraquece qualquer instituição, e aqui também, no entanto, o sistema permanece vivo desde 1967, tem mais de 50 anos, e é difícil você ver uma empresa nesse país, ou mesmo no mundo, que esteja forte depois de 50 anos de história e cada vez mais forte. Então, é muito curioso, eu olho para o sistema e penso, não é possível, né? Como é que pode? Porque não são os melhores que estão à frente das instituições, os mais capacitados do ponto de vista técnico, operacional. Muitas vezes não é assim que funciona. Mesmo assim, o sistema fica em pé. O sistema passa por uma necessidade de transformação muito grande, porque a saúde suplementar no país, ela realmente está mudando, aquela imensa quantidade de players no mercado reduziu cada vez mais, e os poucos que estão ficando, eles estão sempre construindo a sua história através de fusões, aquisições. Então, antes tínhamos um gigante chamado Sistema Unimed e inúmeras menores. Hoje não. Hoje o gigante já tem estruturas tão muito próximas, né? E diminuíram em quantidade e aumentaram em força. Então, o sistema precisa se preparar para esse momento. Ele é um sistema que, apesar de toda a sua discussão apaixonada, mas ele é de médicos, né? A gente que é do interior percebe a importância disso, dele pertencer a médicos, dele trabalhar para a remuneração do médico, dele ser referência. Todos os outros correm atrás, porque nós definimos o valor da consulta médica, o valor dos honorários, então os outros todos vêm na nossa cola, porque se nós não existíssemos com a quantidade de médicos que estão sendo lançados no mercado, e essas operadoras verticalizadas, o médico estaria realmente num subtrabalho. Então, a importância do sistema Unimed ela é imensa. Nem todo mundo enxerga isso, mas a gente que está na gestão percebe como nós somos balizadores de mercado na saúde suplementar do país. Mas a gente precisa se transformar. Com a pandemia, ficou claro que nós somos o sonho de consumo das pessoas. Então, todo mundo tinha medo de perder clientes, isso ou aquilo, mas a pandemia mostrou que as pessoas elas desejavam muito ter um plano de saúde para aumentar o seu grau de segurança dentro da pandemia. E o plano de saúde, primeiro que vem na cabeça das pessoas, isso está em todas as pesquisas, sempre é o sistema Unimed. Pertencer a esse sistema com tudo que ele tem, com a qualidade dos médicos, dos hospitais, com o fato de nós não ficar cerceando o atendimento médico, deixar as pessoas livres para procurarem os serviços que desejam, os médicos que desejam, é um grande diferencial. Então, sabendo que nós somos o maior sonho de consumo das pessoas, nós precisamos mudar a nossa mente no sentido de que tudo que fizermos daqui para frente
tem que ser para entregar para as pessoas aquilo que elas esperam de nós. Elas não querem só um plano de saúde. Elas querem carinho, acolhimento, agilidade, competência. Elas querem o cuidar. Quando a gente fala que existe um jeito de cuidar Unimed, e isso tem que ser, tem que estar tatuado nas pessoas isso. Quando eu fiquei doente, eu fui tratado de uma forma incrível. Eu fui acolhido, meus exames foram marcados rapidamente, meu anátomo patológico ficou pronto em 3 dias e não em 15, como fica para as pessoas normalmente. Minha cirurgia foi realizada rapidamente, isso tudo fez com que ele estivesse vivo até hoje. Então eu entendi, saindo dali, que nós tínhamos que lançar um projeto chamado De Repente o Câncer. E nós construímos uma estrutura com profissionais, médicos oncologistas, enfermeiras oncologistas, psicólogos, assistente social, pessoal da autorização, tudo para quê? Para que se entregue às pessoas exatamente o que entregaram para mim. Não é justo que só eu tenha um atendimento assim. Todos têm que ter. Não faz diferença para nós, isso não aumenta custo. Mas para quem recebe, é excepcional, porque a pessoa se sente cuidada, se sente respeitada, se sente acolhida num dos momentos que é o mais difícil da vida. Então, quando eu olho o sistema, eu vejo isso. A gente vai ficar no mercado, vai continuar crescendo, vai continuar sendo o desejo das pessoas, sim, se nós trabalharmos para entregar às pessoas aquilo que elas esperam de nós. Então, quando a gente fala em inovação tecnológica, que seja para isso, para atender mais rápido, para facilitar a vida das pessoas, todos os grandes projetos que sejam destinados a entregar às pessoas o que eles esperam de nós. Não sei se te respondi, mas pergunta muito fácil de responder, tá? Eu fico impressionado com a visão do Dr. Castilho quando ele cria as instituições, as 5 grandes instituições. Então, criar a Unimed do Brasil como um ente institucional representativo de todo o sistema, criar uma grande operadora de planos de saúde nacional, que é a CNU, uma seguradora, que é a Unimed Seguros, a participações, que seria uma estrutura formada como holding, para que ela pudesse efetivamente trazer produtos e serviços de interesse de todas as singulares, e jamais esquecendo a educação, com a criação da faculdade da Fundação Unimed. Então, esses 5 pilares que sustentam hoje o sistema Unimed, ninguém tem isso. Por isso que eu falo que a gente é o sonho de consumo de todo mundo, porque nós somos muito bem estruturados e organizados. Ocorre que as outras 4 estruturas foram para frente. A participações não foi. E isso não está relacionado aos gestores. Esquece disso. Né? Não tem nada a ver com isso. A participações não foi porque o sistema Unimed, com suas fortalezas e fraquezas, ele tem uma coisa que é incrível, é impressionante. Se você tem uma boa ideia, se essa ideia serve para todos e vai trazer vantagem, dinheiro, economia, poder, seja lá o que for, para todos, você não consegue fazer com que todos venham contigo nesse projeto. Você não consegue. Você visita, explica, mostra, pede, demonstra, mas não. Como esse sistema muda de gestores de 4 em 4 anos, e as pessoas, médico, por sua essência, ele tem uma necessidade imensa de aparecer, de parecer que a ideia é sua, que o trabalho é seu, você não consegue fazer com que essas cooperativas trabalhem unidas. Então, a quantidade de dinheiro que perdemos pela replicação de serviços é algo incrível. Nós temos mais de 100 apps espalhados pelo Brasil, quer dizer, não existe o app do sistema Unimed. Nós temos inúmeros sistemas de gestão, não há o sistema de gestão do sistema Unimed. Nós mandamos os nossos exames de laboratório para todos os concorrentes, porque nós não temos o laboratório central do sistema Unimed. Então, a participações ela é excepcional, mas nunca ninguém soube por que ela existe. Porque ela nunca conseguiu fazer nada, porque
A participações tem a missão de congregar. Ela só vai fazer sentido se ela trouxer projetos que atendam a todos. Mas e o esforço para convencer esses todos? Sendo que cada um, não, eu já tenho, eu já faço, eu compro melhor e mais barato, eu sou melhor, eu isso. Ah, então, minha visão da participações era, cara, o que é essa participações que tanto falam e que eu nunca vi fazer nada? É isso que todo mundo pensa no sistema, se é para a gente ser honesto e falar a verdade. Ela não faz o menor sentido em existir na visão das pessoas, porque ela não consegue entregar nada. Por outro lado, ela é a ideia mais brilhante do sistema, porque ela tem condição de entregar tudo. Você veja que paradoxo. Por outro lado, a gente só vai fazer com que ela efetivamente se transforme naquilo pelo qual ela foi criada, se as pessoas entenderem, se o sistema apoiar e vier junto. Aí é uma facilidade. Esse momento político que a gente está vivendo, sempre lembrando que o Sul e alguns outros estados perderam isso tudo, mas foi construída uma linha de comando que eu acredito que hoje, por essa linha de comando, se consiga efetivamente fazer a participações decolar. Porque se a participações trouxer as soluções que o sistema precisa, nós teremos a força política para fazer com que as pessoas participem. E aí vai. Porque a participações, o que faltou a elas sempre foi força política para fazer as coisas acontecerem. A essência da ideia é excepcional. Mas volto a te dizer, em qualquer pesquisa nacional que se faça, as pessoas não sabem por que ela existe e para que ela foi criada. E era a minha visão também. A Unimed Participações, ela tem uma característica muito particular, que é a necessidade de criar produtos e serviços que sejam de interesse de todo o sistema Unimed e que as pessoas sejam convencidas a participar disso. Então, há um ano atrás, então foi lá no início de 2021, eu fui convidado a ser o presidente da Participações, pelos dois grupos. Então, eu ocuparia essa posição sem muita dificuldade, por causa dessa característica e desse histórico que eu tinha de desenvolver produtos e serviços. Santa Catarina, quando eu cheguei lá, eu me torno presidente por quê? Porque ela era uma operadora de plano de saúde. 100% da receita dela vinha da operação de plano de saúde. E eu achei que isso era frágil demais, eu não posso contar exclusivamente com uma fonte de receita. Então, eu comecei a criar produtos e serviços que o sistema Unimed desejasse. Então, nós criamos um sistema de gestão chamado SGU, que hoje já está em 57 Unimeds no Brasil, usam o nosso sistema de gestão, e hoje ele tem sido procurado pela Unimed Participações, pela Unimed do Brasil, para ser o sistema a ser utilizado, a base para todo um único sistema nacional. Criamos auditoria médica lá, centralizada, que presta serviço para o Brasil inteiro. Pra você ter ideia, auditoria, junta médica, contact center, regulação de transporte aéreo e terrestre, são todos produtos que a gente fez lá e que hoje representam 60% da receita da nossa federação. Então, o que antes era zero, hoje já é 60%. Então, essa característica me trouxe a participações, porque como as pessoas não viam na participações função nenhuma, a ideia era dar o gás para que isso aqui acontecesse e fosse em frente. Só que, para que eu viesse, eu precisaria abandonar o Sul e juntar-me, então, ao Grupo 21, que então estava sendo criado à época. Cara, eu não podia fazer isso, não podia, não posso, né? Seria muito contra os meus princípios. E a gente só existe porque a gente tem uma base que respeita e admira a gente. Então, se eu fizesse isso pensando em mim, em dinheiro, poder, status, eu teria vindo, né? Mas eu falei de jeito nenhum. Não, não. Prefiro não participar e ficar de fora
mas segui aqui com aquilo que eu construí ao longo da vida. Então, ficamos de fora. E a eleição aconteceu, e nós, obviamente, que não fomos eleitos para nada, e fomos para casa. Aí o pessoal que se elegeu, o doutor Adelson, foi eleito, então, presidente da Participações, junto com o doutor Otto, nessa parceria que aconteceu dentro do Grupo 21, unindo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, esse que é o grande coluna dorsal política do momento. Eles entenderam que seria importante chamar alguém do Sul para participar, porque senão nós teríamos aí 4 anos de uma oposição e que o sistema não aguenta muito isso. E aí foi feita a ligação, como o meu nome já havia sido aventado para participações, então eles me convidam para vir como diretor da participação, responsável por novos produtos, né? Exatamente aquilo pelo qual eu sei fazer. Então, aí era uma condição diferente. Eu não tinha que abrir mão de nada, eu tinha que vir para trabalhar e entregar isso. Eu juntei lá os médicos que formam as singulares do Estado, coloquei isso, e eles foram unânimes em entender que Santa Catarina merecia uma representação e que eu deveria vir. Então, essa decisão foi deles, por isso eu vim. E aí eu ocupei essa posição aqui. Obviamente que quando cheguei aqui já havia uma lista de projetos em andamento, então, por enquanto, nós não conseguimos contribuir muito, mas assim que esses projetos forem sendo executados e entregues, abrirão-se então as oportunidades para as novas ideias, e aí certamente conseguiremos contribuir. Doutor, quais os fatores que o senhor acha que, assim, mais impulsionaram essa transformação da Unimed Participações, daquilo que ela era, aquele paradoxo, para esse desafio agora? A Unimed Participações, ela tem, para a gente que conhece um pouquinho, os gestores, ela tem uma missão muito clara, né? Então, para nós que estamos aqui, a gente sabe para que isso foi criado e deveria entregar. Então, por que não entrega? Não entrega porque nós não conseguimos, por um lado, trazer produtos ou ideias que sejam de interesse de todos. Então, a primeira grande questão é, puxa vida, a gente não pode errar. Então, vamos fazer uma listinha daquilo que todo mundo precisa, daquelas coisas que seriam de interesse de todos, que até o mais cabeçudo ia dizer, pô, mas isso é legal, tá? Então, vamos fazer essa listinha. Com essa listinha agora, vamos criar alguns critérios. Desta listinha, o que a gente poderia implementar em curto prazo, ou médio prazo, ou longo prazo? Porque tendo uma ideia de tempo, a gente também sabe o tempo nosso aqui, então é importante saber uma ideia de tempo. Um segundo critério, quanto custa cada projeto desses? Então, se eu tiver um projeto que eu entrego rapidamente e que não custa muito, eu já começo a ser simpático a ele. Vamos colocar em um outro critério o impacto que isso traz na vida das pessoas, seja ele por melhorar processos, seja ele por facilitar a vida do cliente, por trazer resultado financeiro. Vamos colocar, então, o tempo que leva para ser entregue, o custo necessário para isso, o impacto que traz na vida das pessoas, e aí você começa a separá-los, e aí você identifica aqueles projetos mais interessantes. E aí você começa a oferecer isso para as pessoas dentro de uma estratégia que precisa ser montada muito claramente. Tenho dito isso, não adianta ficar publicando boletins, mandando e-mail que ninguém compra nada. É sair da cadeira e visitar federação por federação, mostrar a solução, mostrar, convidar a participação, quer dizer, um trabalho de corpo a corpo que precisa ser feito usando aquilo que move o nosso sistema, que é política. Então, o que eu vejo que faltou lá foi, respondendo a sua pergunta, número 1, ideias concretas de projetos factíveis e desejáveis. E número 2, a metodologia para vender essas ideias
para levar essas ideias ao encontro daqueles que efetivamente vão comprá-las. Quem é nosso público-alvo da participações? Se isso não for muito claro para os diretores, nós vamos estar batendo cabeça. Dependendo do produto, eu tenho um público-alvo. Eu posso ter produto para médicos, como é a Unimed Pay, que é uma maquininha para botar nos consultórios, é um produto para médico. Então, se essa é a ideia e esse é o projeto, quanto tempo, quanto custo e o impacto, está tudo isso resolvido, mas agora é médico por médico, né? Não adianta eu ir para a federação falar para singular falar para o médico. Eu tenho que ir no médico. Esse é o meu público-alvo. Ah, mas agora é uma boletadora para competir com os administradores de benefício. Opa, agora meu público-alvo não tem nada a ver com médico. Esse público-alvo aí são as singulares, as que vendem plano e precisam contratar administrador de benefício. Então vamos separá-las e vamos estabelecer uma força-tarefa, uma maneira de visitar principalmente as grandes para fazer isso acontecer. Então, para mim, o que faltou foi boas ideias e uma implantação, uma metodologia de vender teu peixe adequado. Nosso sistema, né, cara? Ela surge de tudo que é canto, né, cara? Então, é legal isso. Aí você vai para um evento, nós temos muitos eventos nacionais, junta aquele povo todo lá, né? Aí tem uns palpiteiros, tudo, aí os palpiteiros começam, por que não fazem isso? Por que não fazem aquilo? Também é também um local de origem de ideias, né? Eu acho que muito das ideias, a base delas, vem das experiências pessoais que cada um tem nas suas federações. Porque se você for ver, cada federação, ela é uma espécie de participações, né? Ela tem essa possibilidade. A nossa federação, por exemplo, ela é construída em 3 pilares. Um pilar é a operadora de plano de saúde. Ela vende, recebe, opera plano de saúde. O outro pilar são produtos e serviços. Aquilo que eu expliquei que a gente vende para o Brasil todo. O terceiro pilar, e último, é o pilar institucional, em que nós cobramos um valor bastante razoável das singulares, e esse dinheiro entra para a federação, e a federação precisa voltar para eles através de serviços. Então, por exemplo, para que ter atuário nas 22 Unimedes do Estado se nós podemos ter um atuário centralizado na federação? Contabilidade, para que todo mundo fazer sua contabilidade se a gente pode fazer para todo mundo? Porque laboratório. Nós contratamos um cara especialista em laboratório para montar postos de coleta no estado inteiro. Esses postos de coleta colherem o sangue e encaminharem para o laboratório central do sistema Unimed Santa Catarina. Então, eu digo que essas experiências pessoais de cada um de nós, elas permitem que a hora que a gente sente aqui para pensar no país como um todo, elas sejam replicadas. Para você ter ideia, essa semana surge a ideia da participações se associar ao que estamos chamando de Mercolab. Santa Catarina cria uma rede de coletas no estado. Eu, à época, tive a ideia de pegar containers, que nem o Madeiro, e fazer postos de coleta de sangue, são chamados postos container. E a gente espalhou isso no estado de Santa Catarina. Então, fizemos a logística e esses postos colhem o sangue e vem tudo para um laboratório central. Foi criado por causa do Covid, isso foi o grande estímulo. Deu tão certo, um resultado econômico excepcional, e tudo que a gente lucra no laboratório, a gente devolve para as singulares. Então, nós devolvemos para elas, em 2021, um cashback de 5 milhões. Que laboratório que devolve dinheiro para você? Não existe, ninguém devolve dinheiro. Você paga os exames e ele fica para os donos dos laboratórios. Nós não. O nosso modelo em Santa Catarina, a gente colhe, faz os exames, fica com uma margem lá de 20% e todo o restante nós devolvemos. Então, os singulares estão encantados, ganharam 5 milhões nesse ano. O Mercosul olhou isso aí e falou, gente, vamos fazer isso não só para Santa Catarina, mas para o Paraná e para o Rio Grande. Perfeito. Então, criou-se o Mercolab, hoje o laboratório da Mercosul. E eu cheguei aqui e falei, gente, por que a participação não se associa nisso? E nós não temos, então, um laboratório de referência para o país. Para que ficar dando dinheiro para nossos concorrentes se a gente pode ficar e distribuir isso para as nossas singulares? Então, eis aí um projeto rápido,
não precisa investir nada, está pronto. Uma sociedade ali vai custar quase nada. Então, o tempo, aquilo que eu disse, é curtíssimo. Enfim, quanto custa? Quase nada. O impacto na vida das pessoas, grande. Então, eis aí um grande projeto para ser implantado. De onde veio a ideia? De uma experiência pessoal que a gente tinha lá no estado, que pode ser replicada para todo mundo. Então, experiências pessoais dos diretores, os parpiteiros de plantão que sabem tudo, mas muitas vezes eles trazem ideias que são factíveis, a própria experiência dos demais gestores daqui. Então, é um conjunto, é uma árvore que dá muitos frutos. A Unimed é muito rico, por isso ele não quebra. Tem muito dinheiro e não tem dinheiro nenhum, eis aí um paradoxo, né? Precisamos comprar um hospital de 100 milhões, ninguém tem dinheiro. Por outro lado, nós pagamos rios de dinheiro para fornecedores e está tudo certo. Então, as grandes necessidades, para mim, é esse entendimento que, meu Deus do céu, a gente precisa entender o cooperativismo. Isso não é compreendido. Precisamos trabalhar juntos, fazer as coisas juntos, porque aí a economia vem. Mas olha, para você enfiar isso na cabeça das pessoas, né? É uma coisa absurda. O laboratório é um exemplo disso. O stand coronariano ele é vendido no Brasil, no intercâmbio, desde R$ 2.000 a R$ 5.000, a R$ 10.000, o mesmo stand do mesmo fornecedor, eles dão risada da gente. Como que a gente não se organiza e consegue fazer essa compra centralizada num lugar? Bariátricas, cirurgias bariátricas, e há um caminho imenso, é muita coisa para ser feita, mas a danada da política, ela tem um papel deletério nisso tudo, que é maluco. Então, o grande desafio para mim é isso. E é um trabalho de formiguinha. Eu estive na Unimed do Brasil. Você determinar lá de cima e tentar fazer não acontece. O caminho é ao contrário. Você tem que fazer, indo buscar pessoalmente, convencer, trazer, mostrar. E essa pessoa que fale para o próximo, e daí vai indo, até que você consegue fazer um grande projeto nacional. Na participações agora, nós teremos esses desafios de ver o que realmente vamos ser capazes de fazer, o quanto de engajamento acontecerá. É uma grande ponto de interrogação, a gente não sabe. Porque as pessoas, por mais que tenham vantagem e tudo mais, eu não sei se eles não acreditam, se eles desconfiam, se eles não querem mesmo, tá bom assim, eu não sei. Vamos ver, tempo dirá. A digital é exatamente isso. Você veja, a corretora digital foi algo que veio da gestão anterior. Você vê, o sistema não precisa? Precisa, claro que precisa. Facilita a vida das seguros, poderia estar inserida muito mais nos estados do que está. É um exemplo típico de que precisamos correr, convencer, é um baita produto. Agora, talvez um pouquinho mais expandido, mas ainda muito aquém do que poderia chegar, né? Então, lá vamos nós convencer as pessoas a usar da corretora digital, a incorporar ela nos seus produtos, nas suas vendas, a ter a corretora ali. Enfim, é muito maluco isso. As pessoas vivem correndo pedir, né? Não, né? A gente faz e nós vamos lá de joelho implorar para que utilize. É muito maluco esse nosso sistema. Aqui na participações, isso é outra característica interessantíssima, porque aqui não tem ninguém, né? São muito poucas pessoas. Quer dizer, na Federação em Santa Catarina, nós temos, cara, 700 funcionários, né? A Seguros Unimed tem mais de 1.000. A Unimed do Brasil, algo em torno de 1.000 funcionários. E aí você chega na participações aqui, somos 3 diretores, 4 com o Alexandre, que é o nosso diretor operacional, é dos 4 aquele que põe a mão na massa neste nível de diretoria. Aí nós vamos ter o Edson, que é um especialista em projetos, né, estruturação e execução de projetos, 2 secretários, um motorista. Então, uma estrutura enxutíssima, né? Por quê? Porque, pelo que me ensinaram aqui não tem por objetivo comandar nenhum grande projeto. O objetivo aqui é criar empresas e disponibilizar essas empresas para o sistema.
Então, por exemplo, esta boletadora. Então, essa boletadora já existe, a Participações comprou, ela lá tem um monte de funcionários, seus diretores, e a Participações é sócia daquilo lá. Vai ter uma pessoa de nós responsável lá dentro e ela vai tocar a vida sozinha. Então, não é uma estrutura que funcione aqui ou que sejam funcionários daqui. Criou-se uma empresa, né, chamada DM Developer, não sei bem certo como é que vai ficar o nome disso, mas essa administradora vai tocar a vida dela lá. Aí se cria o laboratório, né, um laboratório nacional. Tá, ele vai estar lá em Santa Catarina tocando a vida dele lá. Assim como a Participações criou a seguradora e a seguradora tem a vida dela, ela vai criar várias outras e cada uma com a sua vida, de tal maneira que a estrutura aqui é muito mais para pensar, viabilizar e depois entregar para um grupo tocar. Por isso que a estrutura aqui é tão pequena. Sim, nós pegamos toda aquela listinha de projetos, aquela lista assim, né? Quando eu falo listinha, porque 10 projetos aí, o que são de interesse das pessoas, que elas gostariam que fosse feita, que não leva muito tempo para fazer, que não custa muito, que tem impacto legal, e com isso surgiram a listinha. Dessa listinha, agora, vamos escolher aqueles principais. E aí veio a corretora digital já estava lá, então não conta. Veio a Developer, a DM Developer, que é a boletadora, que realmente eu acredito que isso aí vai ajudar bastante, apesar de que não é um diamante, mas dentro da operação vai legal. Tem a Fintech, mais complexa, depende de médico a médico, vai ser um processo. Mas vamos lá, né? Temos que acreditar nisso. Aí existem outras coisas que estão sendo discutidas que são interessantes. Uma coisa que apareceu com base nessa metodologia que eu falei foi cartão desconto. É algo que até então era quase um crime nós falarmos disso dentro do sistema Unimed. Hoje a gente já começa a olhar para isso talvez como uma solução para determinado classe social. Pode ser interessante o cartão desconto. Se fala na unificação dos sistemas de gestão, que também é uma coisa bacana, na unificação dos transportes aéreo e terrestre, que eventualmente a participação passe a ser dona disso. São projetos. Só que, veja, são projetos mais caros, que vão levar mais tempo, o impacto é relativo, então tem que pensar muito nesses critérios. Eu trouxe essa semana a história do laboratório, que eu acho que, né, vamos esperar o Adelson voltar de viagem, ver a opinião dele, mas nós já vamos tocando isso aí, porque eu acho isso espetacular. Tá todo mundo, todo dia, mandando seus exames para os outros, que a gente podia, pelo menos assim, ó, gente, só os de genética, exames de genética, mandem para nós, vamos centralizar, começar com uma coisinha. E ter um payback, voltar o dinheiro para a turma, para eles verem a vantagem disso, pode ser muito interessante. Então, eu acho que além dos projetos que já temos, tem aí grandes coisas para acontecer. Mas aquilo que a gente diz aqui, cara, vamos fazer acontecer vamos, daí o outro, porque se nós começar numa correria, nós não vamos implantar nenhum. Né? Então, mas tem muito desafio pela frente aí. Os critérios que eu falei para você é o impacto na vida das pessoas. É isso, né? Qual pessoa? A pessoa, para mim, o nosso stakeholder, o nosso cliente ali em potencial. Pode ser o médico cooperado, pode ser o cliente da ponta, pode ser a singular, ou pode ser a federação. Laboratório. O exemplo do laboratório. Na verdade, é uma operação extremamente simples, que ela já acontece. A pessoa que hoje manda o exame de genética para o Pardini vai mandar para o Mercolab. Mercolab, ele tem a estrutura, ele tem o sistema de gestão, ele tem as pessoas, quer dizer, nós somos os intermediários que viabilizamos isso. Então, vai ser feito o exame, o laudo vai sair pelo sistema e o cashback vem diretamente para aquela singular que mandou o exame para lá. Então, a gente não precisa montar nada. As coisas, elas já existem. A gente só precisa colocar elas em contato, né? Junta médica, uma coisa que a gente faz em Santa Catarina. As Unimedes sabem que a única forma de negar um procedimento, de acordo com a Agência Nacional de Saúde, é através da junta médica. Está cheio de médicos, mentes brilhantes espalhados pelo Brasil, que podem dar esses pareceres, mas alguém precisa fazer a conexão. Dizer para a Unimed, manda para mim que eu faço a junta para você.
Ela manda para mim, eu contrato o médico que vai entregar a junta. E eu vou cobrar e vou ficar com a grana. O processo da junta médica é esse. A participação da Unimed é só intermediar isso. Então, nós não precisamos montar estruturas, construir coisas, elas já existem. Nós temos que ligar o desejo com quem faz. E ganhar o nosso por conta disso. Aí está a inteligência do negócio, né? Mas estamos preparados, claro. E à medida que vai acontecendo, a gente vai cada vez mais investindo, crescendo, né? Então, eu sou casado com uma mulher pessimista. Então, é muito curioso as conversas, né? Quando um otimista de origem, de essência, casa com um pessimista. É uma mistura sensacional, né? Porque a gente sempre consegue ver todos os ângulos, né? Minha mulher chama Cristina, então, lá em casa, os filhos e eu, a gente chama ela de Negate Cris. Lá vem a Negate Cris, porque tudo é uma pandemia, depende de como eu quero olhar para ela, né? Lógico, lógico, uma tragédia, né? Pessoas morrendo. Eu não quero levar para o lado estelado da dor e do sofrimento que foi a pandemia, mas do que ela nos ensina. Então, veja, ela nos ensina, como sistema Unimed, como saúde suplementar, que nós temos na mão algo que as pessoas desejam profundamente, que é segurança, proteção à saúde. E nós temos e temos o melhor, e é fato, né? A gente tem momento de ser humilde e tem momento de ser realista. O sistema Unimed é o que tem de melhor hoje de saúde suplementar no Brasil, não adianta. Então, nós temos isso. A pandemia nos trouxe isso muito claramente. Então, hoje, quando eu procuro pessoas, eu não posso procurá-las para vender um plano de saúde. A minha relação com eles é de criar eles acesso ao que tem de melhor. Então, a pandemia nos deu essa condição e deixou muito efervescente esse desejo nas pessoas. A pandemia também nos trouxe uma imensidade de novos negócios. O laboratório é um exemplo disso. Em vez de nós sair correndo, mandar exames de PCR para os outros, a gente construiu um laboratório para fazer os PCRs para nós mesmos. E que deu certíssimo. Então, se por um lado ela foi essa tragédia que foi, por outro, para nós que estamos na saúde suplementar, a necessidade dos fundos garantidores, de guardar dinheiro, porque essas coisas podem acontecer de novo. Quer dizer, o aprendizado que ela nos traz e as oportunidades foi muito bacana, assim, nos permite uma outra visão disso. Então, para mim, a pandemia, ela, por mais dolorosa que tenha sido, a gente precisa aprender com ela, ver o que ela nos ensinou e, a partir daí, então, nos preparar para o futuro, porque novas coisas virão, não pandemias, mas patologias, novas estruturas diagnósticas caríssimas, exames, terapias genéticas, as vacinas da Pfizer agora, com base no RNA, elas abriram um caminho agora para imensidade de coisas. Quer dizer, se eu consigo mexer na estrutura genética celular através de uma vacina, eu vou fazer isso para tratar o câncer, eu vou fazer isso para tratar patologias deformantes, degenerativas. Então, cara, não vai acabar aqui, muito pelo contrário, a pandemia trouxe oportunidades para a ciência e nós vamos viver um outro mundo daqui para frente. Então, para mim, a pandemia tá bem, né? A gente sabe o custo que isso foi, depende de como eu. Se eu for olhar para ela para analisar custo, Santa Catarina foram 22 milhões de custo Covid no ano, um dinheiro que não estava previsto. Pense a nível Brasil, se uma federação foi 22 milhões, todas as federações foram quantos milhões? Né? Se eu quiser olhar para isso, eu vou ver isso. Mas eu sempre sou otimista, e o otimista tem essa coisa. O que ela nos trouxe de positivo, o que ela nos ensinou e para que ela está nos preparando. Então, para mim, isso é a minha visão da pandemia. Não, também eu adorei essa nossa conversa, né? Eu nem sabia em que tom nós iríamos conversar, mas achei que foi muito bacana. A gente nunca tem tempo para conversar
assim, dessa forma tranquila, realmente um bate-papo muito boa. O sistema Unimed, ele é apaixonante. Ele é apaixonante. E, de novo, né, depende para onde eu quero olhar. Não vou olhar para as pessoas que só criticam, para o médico que acha que ganha mal, que fala que os diretores só estão aí porque é emprego. Quer dizer, eu quero olhar para onde? Não, eu quero olhar para as oportunidades que se criam. Então, eu não quero olhar para a árvore, quero olhar para a floresta. E a hora que você olha para a floresta, você compreende a imensidade de oportunidades que você tem. A Unimed Participações, ela tem, mais do que nunca, eu não diria que é nenhuma chance, é uma obrigação, é um momento que ela tem que entregar. Ela até hoje teve, as pessoas foram passivas, estavam aguardando, apesar de não terem contribuído para que desse certo, mas agora não. Agora é fundamental que a Participações faça as entregas. As pessoas que estão aqui têm condição disso, foram escolhidas por isso. Então, a perspectiva para esses próximos anos, e não é para 10 anos, é para 1, 2 anos, que aconteçam aqui grandes entregas, que a participação realmente possa ser reconhecida como a grande holding do sistema, uma grande central de criação de novos produtos e serviços que sejam disponibilizados para um país todo. Eu acho que ela nunca teve uma força política como tem hoje e técnica operacional. Ou seja, se não entregar agora, realmente fecha tudo e vamos para casa, porque todas as ferramentas estão nas nossas mãos, só depende da gente fazer acontecer.